Bom dia, galera, tudo bem? Meu nome é Breno Pires, eu sou professor de Química do Colégio Bernoulli e hoje vamos dar sequência ao estudo da Química Orgânica, estudando um pouquinho dos ésteres, no capítulo C09, iniciozinho da apostila 3. Vamos lá? Bom, então por definição, se a gente for ler nos livros, os ésteres vão ser substâncias formadas pela reação entre ácidos carboxílicos e álcoois numa reação chamada esterificação de Fischer. A gente vai estudar ela no item 10.4 um pouquinho mais a fundo, ok? No entanto, esses álcoois, tá, eles podem ser substituídos por fenóis. Então, podemos fazer uma reação de esterificação também com o fenol. A gente precisa daquela substância, é a hidroxila dela. E ambas possuem, ok? Bom, então como é que ocorre essa reação? A gente tem um ácido carboxílico genérico, que qualquer, R1COOH, reagindo com um álcool também genérico, R2OH. Essa reação ocorre com uma catálise ácida, então pode ser utilizado os ácidos inorgânicos, como ácido clorídrico e ácido sulfúrico, ou até mesmo ácidos orgânicos mais fortes, ácidos sulfônicos, que nós vamos estar um pouquinho mais para frente. E essa reação também é aquecida. O aquecimento dela não é muito elevado, essa reação ocorre geralmente entre 60 e 110 graus Celsius, ok? E o que vai acontecer é o seguinte: o OH do ácido carboxílico é eliminado juntamente com o H do álcool, formando a água. E o que resta é o oxigênio do álcool se ligando à minha carbonila do ácido carboxílico, levando à formação de um éster. Então, o éster é essa substância daqui. Como é que a gente vai identificar um éster? C, né? Daqui, então, aqui pode ser um hidrogênio. C dupla O, O, C. Aqui é obrigatório que seja um C, tá? É obrigatório que seja uma cadeia carbônica. Então, isso daqui é o grupo funcional dos ésteres, né? C dupla O, C. Ok? O nome desse grupo funcional é carboxi. Apesar de se aparecer bem pouco nas provas. Muita atenção quando vocês forem ver, né, escrever essas moléculas numa prova, ou ler, porque elas podem aparecer assim, ó. Né? CH3COO CH2, indicando que esse O aqui é o O da dupla O e o outro O está ligado ao meu carbono. Ok? Beleza? Obviamente pode aparecer também CO2 CH2, mesma coisa. Beleza. Bom, apesar da existência dos dois átomos de oxigênio nessas moléculas, os ésteres eles são bem pouco solúveis em água, ok? E uma das características deles é que eles também são relativamente voláteis, então a gente pode utilizar eles como cheiros, né? Como aromatizantes. No caso dos ésteres, boa parte deles possuem, eles fingem, né? São aromas, são miméticos de aroma de flores e frutas, ok? Então aqui eu estou com 3 exemplos aqui, tá? Esse primeiro aqui, daqui a pouco a gente volta para dar o nome para ele, dá o aroma de pera, o segundo aroma de maçã verde e o terceiro aqui aroma de groselha. É importante vocês entenderem que quando a gente pega uma pera, a gente come uma pera, o que dá o cheiro da pera não é essa substância, ok? Os ésteres são aromatizantes artificiais, eles são miméticos, eles imitam o cheiro, ok? Bom, então como é que a gente vai dar nome para essas substâncias? Né? A nomenclatura ela é proveniente tanto do ácido, tanto do álcool que deram origem ao meu éster. Então se a gente pega esse éster aqui, ó, os que mais caem em prova, com 2 átomos de carbono para um lado, oxigênio 2 para o outro. Essa parte daqui que tem a carbonila veio do ácido etanóico, 2 átomos de carbono. Então, a gente vai dar um nome para ele de etanoato. Igualzinho a gente fez nos sais derivados de ácidos carboxílicos, né? O ácido perdeu o hidrogênio, ele perde o ícaro, vira o átomo, etanoato. Desse lado de cá nós temos o etanol, né? Esse grupo daqui é o grupo etil, correto? Então é o etanoato de etila, ok? Quando a gente termina com um grupo, né, um grupo, um substituinte, como se fosse uma ramificação, a gente não pode terminar simplesmente com etil, a gente tem que adicionar o A. Então fica etanoato de etilo, ok?
Então vamos lá. Vamos dar um nome ali para esses outros 5 ésteres aqui que tem no papo. Então, nesse caso, quem veio do ácido carboxílico é essa parte daqui, correto? Que ácido carboxílico é esse aqui com o grupo do anel benzênico, né? É o ácido benzoico. Então, esse daqui, opa, puxou, vai ser o benzoato de, aqui não tem um carbono só, metil. No entanto, não pode terminar com metil, metila. Nesse caso daqui, repare que essas duas moléculas são muito parecidas, inclusive elas têm a mesma fórmula molecular, ok? Aqui nós temos um carbono só, que é o parte do ácido. Então vem do ácido metanoico, então é o metanoato de, e aqui é o radical benzil. Então, metanoato de benzila. Ok? Bom, obviamente, o ácido etanoico tem um outro nome, né? Que é ácido acético. Então, essa molécula daqui também pode ser chamada de acetato de etilo, que é inclusive o nome mais comum. Da mesma maneira, como esse aqui também pode ser chamado de formiato de benzila. Ok? Então, vamos dar nome para esses todos aqui, ó. A parte que veio do ácido aqui tem 2 átomos de carbono e a parte que veio do álcool tem 3. Então, esse aqui é o etanoato de propila. Aqui, 2 também, então também é um etanoato, mas eu tenho 3 átomos aqui, então é o etanoato, perdão, tem 4, etanoato de 1, 2, 3, 4, butila. Do lado de cá, reparem que quem deu origem ao ácido está no lado direito aqui, né? Isso é muito comum quando a gente escreve um éster e fazer o contrário. O ácido primeiro, depois a parte do álcool, tá? Mas cuidado numa prova que pode estar ao contrário. Então, esse daqui tem um átomo de carbono só. Então, é um metanoato de 2 átomos de carbono etila. Tranquilo? Beleza? Obviamente, caso esses grupos aí tenham ramificações, tenham insaturações, a nomenclatura vai seguir as mesmas regras que vocês já aprenderam. Ok? Bom, então agora nós vamos para a síntese dos ésteres, né, o mecanismo dessa síntese dos ésteres aqui, que é a reação chamada esterificação de Fischer. Esse mecanismo é um mecanismo extremamente importante, tá? Ele é a base para inúmeras reações que nós vamos ver durante o ano todo, tá? Porque ele é a primeira reação nossa aqui que envolve uma carbonila. E reações de carbonilas, para nossa sorte, todas elas têm mecanismos muito semelhantes. Então, entendendo o mecanismo da reação de esterificação em meio ácido, depois a gente vai ver uma aí rapidinho de esterificação em meio básico, a gente já consegue começar lá na frente a prever os mecanismos de reação. Beleza? Vou apagar esse aqui. Aqui esse mecanismo é um pouquinho grandinho, então ele vai dar mais espaço. Dividindo esse quadro aqui no meio, a gente vai conseguir fazer isso. Ó, 10/4, síntese de ésteres. Bom, então, numa primeira etapa, como a gente viu, ela é catalisada por meio ácido, né? Então, o que vai acontecer? O meio ácido carboxílico genérico
vai reagir com meu íon H+. Então tá aqui, né? Esse carbono aqui, esse oxigênio aqui, perdão, com carga positiva. O que vai acontecer, né? Aqui nós temos cargas positivas, pares de elétrons não ligantes, elétrons π. A gente já viu que isso tudo pode entrar em ressonância. Então essa estrutura daqui possui 3 estruturas de ressonância. Essa primeira, duas canônicas, né? Essa segunda daqui, onde o carbono está com uma carga positiva, vou usar de mais espaço do que eu tinha previsto. E uma terceira, que é muito semelhante à primeira, mas o oxigênio que está positivo é outro. Então, essas 3 aqui são as 3 estruturas de ressonância, né? Estruturas canônicas de ressonância desse meu cátion ali, né? Então, o que vai acontecer? Esse par de elétrons vem aqui para o oxigênio e, na segunda etapa, esse par de elétrons aqui do oxigênio vem para essa ligação, formando aquilo ali, né? Faltou aqui um par de elétrons daquele oxigênio. Bom, isso tudo para provar para vocês que quando eu protono a minha carbonila, o caráter positivo desse carbono é aumentado. Isso faz com que se torne mais fácil, né, mais efetivo, um ataque nucleofílico a esse átomo de carbono. Lembrando que seria um ataque nucleofílico, né? Eu tenho alguém que tem pares de elétrons para atacar alguém que é positivo. Nesse caso, quem que eu vou ter que tem par de elétrons? O oxigênio do álcool. Então, na próxima etapa, R2 aqui, OH, esse daqui pode vir atacar aqui. Na hora que o álcool ataca, eu tenho a formação deste composto aqui. C, OH, OH, ORH positivo. Esse R que é o R2, né? Bom, o que acontece? Esse intermediário aqui, ele é um intermediário instável. Por que ele é um intermediário instável? Esse carbono, ele é um carbono tetraédrico, ok? E 3 dos substituintes dele têm pares de elétrons não ligantes. Então eu tenho muitos elétrons não ligantes. E isso causa uma repulsão. Então o que vai acontecer? Ele tende a retirar um desses 3 aqui. Obviamente, se ele retira o álcool, que foi quem acabou de atacar, eu volto para essa estrutura daqui. E não é isso que eu quero levar ele para o ácido carboxílico, né? Então aqui nós vamos fazer uma etapa que eu vou dar o nome aqui de PT, que é o que a gente entende como prototropismo, que é a troca dos hidrogênios de posição, ok? Então, olhem aqui, após esse prototropismo, o meu intermediário é esse daqui. Por exemplo, né? Deixa eu colocar o hidrogênio aqui para cima. E esse aqui agora está positivo. Beleza? Então, prototropismo, novamente, é a troca do hidrogênio de posição de par de elétrons não ligantes dentro da minha estrutura. Obviamente, o hidrogênio não migra sim, não.
O que vai acontecer? Alguma molécula vai passar no meio, pegar esse hidrogênio e outra molécula pode vir cá e doar o hidrogênio para esse oxigênio. No entanto, isso ocorre uma velocidade tão grande que não nos afeta, não nos importa quem é que faz isso. Esses são mecanismos tradicionais, tá? Direto e reto, a gente vai trocar os hidrogênios de posição. Para que mesmo? Nesse momento que a gente já viu isso lá na reação de Lucas, né? No teste de Lucas. Isso aqui agora se tornou um bom grupo abandonador. Então, o que vai acontecer agora nesse passo? Esse par de elétrons vem para cá. Ok? Bom, nisso, se a gente só fizer isso, esse carbono aqui vai ficar com 6 elétrons. Então, é normal que alguém venha, né, um par de elétrons ali do meu oxigênio venha e doe para o meu carbono. Então, novamente. Nesse passo aqui, nós vamos retirar água, então menos água. Ok? E eu vou ter, então, R1C, dupla O, H, esse O aqui então ficou positivo, que doou, O, R2. Ok? Bom, para a gente terminar, é só a gente tirar esse hidrogênio daqui, né, uma saída de um H+ ali, e então a formação do meu éster. Ok? Beleza? Galera, é muito importante vocês perceberem que todas as etapas da esterificação de Fischer são etapas reversíveis. Ou seja, essa não é uma reação que é muito boa da gente fazer, não. Tá? Por quê? Se eu tenho, por exemplo, água demais no meu sistema, né, a água que saiu aqui, ela vai querer atacar. Então eu vou deslocar o meu equilíbrio nesse sentido aqui, voltando ao meu ácido e meu álcool. A gente vai ver isso mais pra frente nas reações de ésteres, tá? Então, a reação de esterificação de Fischer, ela tem que ser feita com um cuidado, de modo que eu tenho que colocar o álcool e o ácido e o álcool num solvente geralmente apolar, tá? Geralmente tolueno, por exemplo, para evitar inclusive que o ácido perca o íon H+, né? E aí essa reação se torne muito mais difícil. E eu tenho que colocar esse álcool, por exemplo, em excesso, que é para forçar essa etapa, já que isso aqui é tudo reversível, e tenho que dar um jeito de retirar a água, que é para forçar nesse sentido. Então, as reações de esterificação de Fischer, elas são uma maneira de sintetizar ésteres, talvez seja a maneira mais famosa de sintetizar ésteres, mas elas termodinamicamente não são muito favoráveis, por conta dos equilíbrios que ocorrem aqui no meu sistema. Ok? A gente vai ver mais pra frente, né? Até que nesse cantinho a gente deve conseguir fazer. Que existem maneiras mais simples de sintetizar ésteres, né? Mas essa aqui foi a primeira maneira a ocorrer. Ok? Bom. Então essa daqui é a reação de esterificação de Fischer tradicional. O que é que a gente tem que tomar cuidado? Observação. Álcoois terciários não reagem. Alguns livros até falam que a reação é mais lenta, que demora muito, que existe um impedimento estérico, né, um impedimento espacial, mas em geral os álcoois terciários não reagem. Por quê? Um álcool terciário, ele é esse aqui, né? Então, carbono, R2, R3, OH. Isso daqui, em meio ácido, forma que é o R3, né? Eu posso protonar aquele grupo OH ali. E a gente já viu lá no teste de Lucas, novamente, que
caso essa água aqui saia fora, eu tenho a formação de um carbocátion terciário. E os carbocátions terciários são estáveis. E caso algum desses compostos, desses carbonos aqui vizinhos, tenha hidrogênio, vamos colocar aqui como se fosse, ó, aqui vai ser R3, aqui vai ser R2, mas aqui eu vou colocar um CH3, ok? O que vai ocorrer aqui é que esse H+, sai fora. Está positivo, né? Esse carbono está positivo. Aquele H+ ele sai fora. Ah, Breno, como assim ele sai fora? Quem é que captura ele? Muito possivelmente essa água daqui que saiu, tá? Nessa segunda etapa. Ela tem dois pares de elétrons ali, ela pode capturar aquele H+. E aí eu tenho a formação de um alceno. Ou seja, os álcoois terciários, eles não tendem a sofrer esterificações, eles tendem a sofrer eliminações para a formação de alceno. Ok? Então, às vezes vale a pena aqui a gente até trocar, né? Não reagem à esterificação, né? Não reagem à esterificação. Ah, Breno, mas essa protonação aqui da hidroxila alcoólica não pode acontecer no álcool primário e álcool secundário, não? Pode. Só que carbocátions primários e secundários não são muito estáveis. O primário, de jeito nenhum, né? Mas o secundário depende da condição para ele estar ser formado. Por conta disso, apesar de poder protonar, protônio não acontece nada. Então, protono, uma hora sai. Protono, outra hora sai. E quando ele está fora, quando o álcool tiver os dois pares de elétrons dele, ele pode agir como nucleófilo. Ok? Então, isso tem que entender nas reações orgânicas. Tem um tanto de coisa acontecendo ali no meio. E a gente tem que tentar forçar a mão para que lado que isso vai. Ok? Para reagir com álcool terciário, vou até colocar aqui éster com álcool terciário. O correto, né, a maneira mais simples da gente tentar fazer é muito possivelmente pegar uma molécula, tipo essa daqui, ó, que nós vamos estudar um pouquinho mais pra frente, que é um anidrido, ok? E reagi-lo com um álcool terciário em meio básico. Essa reação, inclusive, ela é irreversível, tá? Aí o que vai acontecer? Esse hidrogênio aqui ele é desprotonado, né? Esse aqui virou um ânion derivado de um ácido, um álcool. E aí esse O- aqui já ataca isso aqui direto. Tá? Aí eu vou ter... Bom, aqui eu já coloquei R1, então vamos colocar aqui como R4, né? Então R1, C, dupla O, C, R4, R3, R2, mais R1, C dupla O, OH, né? Ou seja, esse oxigênio ataca aqui, por exemplo, essa parte daqui toda sai fora, né? Então fica R1, C dupla O, esse aqui, seria essa primeira molécula, mais isso daqui tudo, que vai se ligar a esse H+, que foi liberado. Ok? E aí eu vou poder ter um álcool, perdão, um éster derivado de um álcool terciário. Mesmo assim, essa reação não é muito favorável, porque pelo fato da gente ter o que a gente chama de impedimento estérico, né? O álcool terciário ele é muito volumoso, ele é muito difícil de ser um bom nucleófilo.
Ok? Então, gente, essa reação aqui tem muita coisa para vocês pegarem. A gente já viu, né, do porquê dessa protonação toda. Para ativar a carbonila, fazer com que o carbono tenha um maior caráter positivo. 2, esse prototropismo ocorre para que esse grupo aqui se torne um bom grupo abandonador. Lembrando, estou em meio ácido. Em meio ácido nunca quer sair um OH-. Então a gente protona esse OH para ele sair na forma de água. Ok? Aqui, álcoois terciários não reagem. Eles não reagem porque eles formam carbocátions terciários que são estáveis. Álcoois terciários são suscetíveis à eliminação. Ok? Para eu fazer um éster com álcool terciário, então, tem uma das maneiras, tem mais maneiras, tá? Mas uma das maneiras é pegar um anidrido, que é esse aqui, nós nem chegamos a essa função não, fica um pouquinho mais para frente. Reagir, então, com o álcool terciário em meio básico. Ok? Beleza? Galera, então, daqui a pouquinho a gente vai estudar as outras reações que os ésteres formam. Fiquem bem e até mais.